Nós estamos vendo o juízo de Deus contra as nações. E esse juízo de Deus está trazendo coisas fantásticas. Algumas pessoas vão chamar de calamidades, mas elas todas estão numa profecia impressionante. De um homem que era muito simples, porém muito puro e justo. Eu estou falando do profeta Amós. O profeta Amós, que vivia na cidade de Tecoa. A gente sabe exatamente onde é hoje em dia, na região chamada de Gush Etzion. E lá ele começa fazendo uma profecia que diz: Hashem, ou seja, Deus ruge de Sião e de Jerusalém levanta a sua voz. Ou seja, ele está falando, está acontecendo alguma coisa contra Sião, alguma coisa que está indo contra Jerusalém, e eu vou atacar essas nações. Vocês vão ver as profecias que estão acontecendo nesse exato momento. É impressionante, uma a uma, é realmente assustador. Eu vou te mostrar agora 3 fatos que vão fazer você cair da cadeira. Veja a primeira profecia que Amós traz. Ele diz assim: e quebrarei a barra de Damasco. Isso está em Amos 1, 3 até o 5. O que significa isso? Para começar, todos nós vimos a queda de Damasco. Todos nós vimos que havia um governo tirânico, uma ditadura muito cruel na Síria, o regime de Bashar al-Assad, marcado por crueldade, guerra e sofrimento do povo sírio, que ele estava maltratando, torturando, matando o seu próprio povo. Ele foi deposto. Damasco teve as suas barras quebradas. O que significa as suas barras quebradas? Barra significa segurança, significa proteção. E quando você vê que ela está quebrada, você vê que tudo isso é destruído de uma hora para outra. O próprio profeta, ele fala por que isso vai acontecer: sobre 3 transgressões de Damasco e sobre 4 não revogarei o castigo. O castigo para Damasco vai chegar porque a quantidade de pecados vai subir em um nível muito elevado. Agora veja só que coisa impressionante. Um dos maiores comentaristas da Bíblia hebraica, eu estou agora me referindo ao rabino David Kimhi, conhecido como Radak. Ele diz assim: o castigo de Damasco significa o fim de uma cultura construída sobre a violência. Deus, ele está permitindo que impérios corruptos caiam para que a sua justiça prevaleça. A gente está vendo aos olhos de cada pessoa que quer ver uma profecia acontecendo. Veja bem, quando você lê a profecia de Amós, às vezes você não entendeu que barra é que está falando isso. De que ele está falando o profeta? Ele está falando que vai ter uma queda de Damasco, a Síria vai cair, mas ela tem determinados pecados. Mas quais são os pecados? Você não consegue entender. Mas quando você pega o hebraico bíblico e entende o que significa a palavra barra no hebraico bíblico, e você entende agora o contexto, você pega os grandes comentaristas judaicos e aí fica claro para você. A gente sabe que exatamente o que estava acontecendo na Síria era isso. Curiosamente, o mundo não estava falando sobre isso durante os 13 anos. O mundo prefere falar sobre Israel, que está revidando os seus ataques aos terroristas do Hamas, do Hezbollah, isso que importa ao mundo. Mas um tirano que estava assassinando milhares de pessoas do seu próprio povo, ninguém estava percebendo, ninguém estava colocando em lugar nenhum. Mas o Senhor, o Eterno, sim estava vendo, e é por isso que ele falou para Amós. E ele falou para Amós há milhares de anos atrás, e chegou o momento. Nós estamos vendo, porque veja bem, ninguém viu isso até hoje acontecer. Se fosse só isso, bastava. Mas olha só, o próprio profeta Amós, ele vai um passo a mais, e você fala, não pode ser. Ele diz assim: enviarei fogo sobre os muros de Gaza. O que significa isso? A destruição de Gaza aqui, ela é descrita de uma forma contundente. Ela está falando dos pecados aqui mais uma vez. Sobre 3 transgressões de Gaza e sobre 4 não revogarei
o castigo. Agora você não vai acreditar. Porque levaram cativos para entregá-los a Edom. Você escutou bem? O profeta Amos está dizendo que na faixa de Gaza vai haver uma destruição por causa dos seus pecados. Qual o pecado que ele vai realmente ficar à mostra claramente? Eles vão pegar cativos para entregá-los a Edom. Meu Deus do céu, todos nós escutamos que no dia 7 de outubro, além do Hamas ter assassinado a sangue frio mais de 1.200 pessoas, crianças, jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, idosos, idosas, em um dia só, e às vezes de forma muito cruel, eles também levaram para o cativeiro mais de 200 pessoas. 200 pessoas completamente isentas de qualquer pecado, de qualquer motivo militar ou qualquer um que você possa falar. E, mais uma vez, a imprensa mundial se cala perante o sequestro dessas pessoas que já leva mais de um ano. E o que você vê? Deus fala, vocês não querem falar, quem vai cuidar disso sou eu. Você vê as fotos da faixa de Gaza. A faixa de Gaza antes do 7 de setembro e depois do 7 de setembro, quando Israel, para não sofrer mais ataques, para revidar aquilo que ele sofreu, as suas perdas e tentar trazer de volta os sequestrados, as pessoas que estão no cativeiro, você vê as fotos e é realmente inacreditável. Gaza foi punida com o castigo divino. O fogo tomou conta de Gaza, a cidade ficou irreconhecível. É claro que Deus, quem é o culpado são as suas transgressões. Mais uma vez, às vezes o mundo, com uma viés muito errada, tenta culpar Israel. Israel está simplesmente sendo instrumento divino para que Gaza pague os seus pecados, especialmente esse terrível pecado de ter levado pessoas para o cativeiro. Pessoas essas que muitas vezes foram violadas, mortas no cativeiro e assim por diante. Algumas permanecem lá e a gente espera que muito em breve sejam soltas. De acordo com os comentaristas, Gaza, nesse contexto de amor, significa traição e violência. Exatamente o que aconteceu. Por que traição? Porque Israel foi quem criou a faixa de Gaza, resolveu dar ela para que o povo palestino possa criar talvez um estado embrionário. Vamos ver se a gente consegue viver em paz. Vamos ver se vocês utilizam os recursos que são dados para fazer a paz, para criar infraestrutura, escolas, hospitais, universidades, centros tecnológicos, exatamente como Israel. E o que você viu? Uma traição. Todo o dinheiro usado para bombas, para quartéis generais, para terroristas, é inacreditável. E mesmo o dinheiro que o mundo dá para esses grupos da faixa de Gaza foram utilizados para os túneis subterrâneos. A gente está falando de bilhões de dólares. Isso é uma traição muito grande. E essa traição foi feita em nome de quê? De bombas, de túneis para atacar, para levar cativeiros, traição e violência. E Deus fala, 3 pecados, no 4º, o decreto fica irrevogável. Então o que a gente está vendo é o que o profeta Amos viu há milhares de anos atrás. Você está vendo a profecia divina acontecer. E isso é fantástico. Não é somente uma prova da veracidade da Bíblia, mas de que a gente está vivendo um tempo especial, uma era que Deus está se revelando no mundo para qualquer pessoa que queira ver. Curiosamente, o comentarista Malbim, ele fala que na faixa de Gaza vão existir pecados morais terríveis que vão estar afetando a população. Os pecados morais que a gente viu é a falta de moralidade no sentido de você utilizar um dinheiro público ao invés de melhorar a situação da população. Ele é roubado pelos líderes e a outra parte utilizada simplesmente para meios de destruição. Então, algo terrível que a gente está vendo, ao mesmo tempo, profecia. Mas não termina aqui. Veja agora a próxima profecia. Enviarei fogo em Teimã, no Iêmen,
e consumirá os palácios de Botzra. A gente está ainda no primeiro capítulo de Amos, o versículo é o 12. A gente vê que há uma menção ao Iêmen, que é chamado no hebraico bíblico de Teiman, e a Botzra, que é mais um palácio especial que existe na região. Está falando sobre um reinado especial, mas que ele está de lado. Ele não é Damasco, ele não é a faixa de Gaza, ele é uma outra região, vamos chamar com outro principesco, com uma viés um pouquinho diferente, porém com pecados muito semelhantes. E o que vai acontecer com eles? Diz o profeta, ele diz que vai haver um fogo que vai consumir os seus palácios. Uma metáfora para uma perda de poder e de uma estabilidade. De acordo com o maior de todos os comentaristas bíblicos, que é o Rashi, Rabi Shlomo Yitzhak, a gente está falando de um fogo que consome as pessoas que abusam de um poder divino. Elas falam que elas têm um poder divino e que através desse poder elas podem fazer o que elas querem, inclusive contra o povo de Israel. A gente vê hoje em dia uma situação que ela realmente é surreal. Você vê o Iêmen, que está relativamente distante de Israel, não tem fronteira com Israel, Israel nunca pisou nesse território. O que acontece? Eles mandam bombas, inclusive mísseis balísticos para Israel, e até hoje ninguém consegue entender. É claro que eles são financiados por Teherã, todo mundo sabe disso, mas não faz a menor lógica, a ponto de que os Estados Unidos e a Inglaterra perceberam isso e atacaram o Iêmen. A população do Iêmen, em parte, ficou revoltada. Por que a gente está entrando numa guerra desnecessária? Por que a gente está gastando os nossos recursos? Por que o nosso porto foi bombardeado? Para que vocês, nossos líderes, estão fazendo isso? Em troca de quê? Não houve resposta, porque ninguém vai dar resposta se ele está recebendo na conta dele da Suíça milhares de dólares para cumprir ordens que vêm do eixo do mal. Mas, mais uma vez, ao invés da imprensa mundial, da ONU, chegar e falar: vocês que estão no Iêmen, o que vocês têm a ver com essa guerra? Por que vocês estão atacando Israel? Você vê o secretário-geral da ONU se calando. E Deus está vendo tudo isso. Então, para isso, Ele trouxe para a gente o profeta Amos, que, mais uma vez, fala para a gente: isso não vai ficar dessa forma. Iêmen vai ser destruído, os seus palácios, significa que alguma hora esse poder vai cair também. Por quê? Porque eles estão abusando desse poder, eles estão usando de uma forma errada e o povo está percebendo. Então, da mesma forma que a gente viu na Síria, Damasco caindo, que parecia impossível, parecia inacreditável, porque era uma batalha que já durava mais de uma década, uma luta interna que durava muito tempo e a opressão do governo era violentíssima. Então as pessoas falam: no Iêmen a gente está caminhando para o mesmo destino. Por quê? Porque eles estão fazendo o mesmo pecado de alguma forma ainda pior, porque eles não têm fronteira com Israel, eles estão indo contra o povo de Deus desnecessariamente, por puro ódio. E Deus promete, através do profeta Amos, serão castigados. Tudo isso faz parte de algo bíblico, de um momento muito especial. As pessoas, durante gerações e gerações, leram profecias e falavam: mas quando é que elas vão acontecer? Será que isso aqui realmente é verdade? E, de repente, tanto profecias de destruição como a gente está vendo no profeta Amos. Da mesma forma, a gente também vê profecias de salvação, profecias de que a gente está chegando num tempo especial onde haverá a revelação de Deus novamente nesse mundo, onde o terceiro templo será construído. Posso trazer para vocês inúmeras profecias, como por exemplo Zacarias, que fala: chegará um dia em que nós voltaremos a escutar em Jerusalém, em seus arredores, as vozes do noivo e da noiva, as vozes de felicidade, as vozes das pessoas louvando a Deus e assim por diante. A gente está vendo as profecias que falam que, por exemplo, a terra de Israel voltará a dar os seus frutos. E aí você pensa: mas calma aí, a voz do noivo, da noiva, que profecia é essa? Você não sabe que em Jerusalém não se escutou a voz dos noivos e das noivas durante 2000 anos.
E quando o povo de Israel volta de uma forma milagrosa, inacreditável, para a terra de Israel, de repente, novamente, você vê os casamentos acontecendo aqui, você novamente vê as crianças brincando nas ruas de Jerusalém, o que não aconteceu durante 2000 anos. Você vê idosos e idosas aqui tranquilamente vivendo as suas vidas. Aquilo que para a gente hoje em dia parece simples, durante 2000 anos as pessoas olharam e falaram: será que essa profecia algum dia vai acontecer? É impossível, olha como está Jerusalém, ela está desolada, ela está destruída. Então, não tome isso como algo simples, porque é uma profecia. Se você tivesse olhado Jerusalém há 150 anos atrás, há 200 anos atrás e há 500 anos atrás, você falaria: será que isso vai acontecer? Então isso que nós vemos de forma tão clara, tão simples, é uma profecia. A mesma coisa, a terra de Israel, ela ficou inóspita durante 1900 anos. Mark Twain veio para cá e ele falou: não pode ser que essa é a terra bíblica que emana leite e mel. Mas o que aconteceria se Mark Twain viesse hoje para Israel e visitasse a feira de Mahanei Yehuda? Ele não ia saber quantas frutas comprar, ele não sabia qual os tipos de tomate que ele ia escolher e assim por diante. Nós vivemos uma situação especial. E dizem os livros sagrados, você tem que estar pronto para ela. Na Academia de Moisés a gente estuda essas profecias, o texto bíblico, de uma forma que ele fica claro para você, que ele é relevante para a sua vida. Aquilo que outros líderes não conseguem explicar por não ter o hebraico bíblico, não ter a tradição oral, é o que nós fazemos na academia. Então, vale a pena, se você quer aprender a palavra de Deus, você quer se aprofundar, você quer crescer espiritualmente, você quer realmente fazer os preceitos que Deus ordena à humanidade, a você. Então, para isso é que ela foi criada a Academia de Moisés, para que você entenda esse momento especial, para que você possa abrir os olhos para as profecias que estão acontecendo. Isso que eu estou mostrando para você é algo que é fantástico, ao mesmo tempo, pensa só, eu peguei um pequeno livro dos 12 profetas e você já vê como isso te deixa maravilhado. Imagina quando você tiver acesso à Bíblia hebraica toda, a palavra de Deus no original. Então, prepare-se, porque nós estamos vivendo profecias e você vai ter que decidir de que lado você está.